Resolução das questões da aula 9D. Então, na questão 1, sobre o equilíbrio químico, tá? Pessoal, lembrando que quando a gente tem uma reação em equilíbrio, tá? O equilíbrio químico só acontece porque a velocidade com que os reagentes reagem é igual à velocidade com que os produtos voltam a ser reagentes. Como as duas velocidades são iguais, a gente acaba tendo isto aqui, ó, a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos acabam sendo assim, ó, constantes, tá? Então vamos lá. Item 0. As concentrações de todas as espécies, reagentes e produtos se tornam iguais. Não, não é iguais. É constantes. O que é igual é a velocidade dos reagentes e produtos. Os produtos reagem com a mesma velocidade na qual são formados. Sim, os reagentes e os produtos reagem na mesma velocidade. Então, verdadeiro. Ambas as reações direta e inversa continuam após o equilíbrio ser atingido com a mesma velocidade. É a condição de equilíbrio. Verdadeiro. As concentrações das espécies nos reagentes e produtos permanecem constantes. Correto? E item 4, todas as espécies químicas param de reagir. Param? Quer dizer que a reação acabou? Não. Se a reação está ocorrendo nos dois sentidos, ó, reagente vira produto e produto volta a ser reagente. Com a mesma velocidade, a reação ocorre nos dois sentidos. Então, ela não está parada. Número 2. O equilíbrio químico é estabelecido quando, pessoal? As concentrações de reagentes e produtos permanecem o quê? Constantes. E ainda o que a gente tem aqui? Velocidade dos reagentes é igual à velocidade dos produtos. Questão de número 3. Queremos a constante de equilíbrio em função da concentração, mas queremos a errada, tá? Lembre, moçada, que no caso da constante de concentração, na parte de cima vai a concentração dos produtos elevado no coeficiente e na parte de baixo a concentração do reagente levado no seu coeficiente, tá? No KC não entra sólido, nunca, né? E, pessoal, se tiver um equilíbrio heterogêneo, que tem sólido, líquido e gasoso, tudo misturado, além de sólidos, também não entra líquidos puros. Qual é a errada? A errada, pessoal, é a letra E. Porque na letra E, quando a gente olha aqui para a constante, observe que entrou sólidos. E sólido não entra. Então, o correto aqui seria só os outros, ó. Então, concentração de CO2 ao cubo, por causa desse 3, dividido pela concentração do CO ao cubo também, em função do 3 do coeficiente ali, tá? Então, isso, a questãozinha de número 3. Vamos com a questãozinha de número 4. Nós temos a mesma coisa que no exercício anterior, a constante de equilíbrio só em função da pressão agora. E queremos a errada. Lembre que quando é constante de pressão, só entra quem for gás. Então, a constante de pressão é, ó, a pressão parcial dos produtos elevado no seu coeficiente, dividido pela pressão parcial dos reagentes levado no seu coeficiente, tá? A errada vai ser, então, a letra B. Como tu pode ver na B, ó, nem sequer tem gases. E olha aqui os caras aparecendo aqui, ó. Só podia aparecer quem for o quê? Gás. Então, nenhum desses aqui poderia estar aqui.
Questãozinha de número 5. A gente quer saber o valor da constante de equilíbrio para esta reação. Então, Kc é a concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, a partir desse pontilhado aqui, a reação entrou em equilíbrio. Como é que eu sei que entrou em equilíbrio? Porque o valor das concentrações não mais varia, é constante. Então, o que a gente tem? Uma reação em equilíbrio. Então, a gente pega os valorzinhos e substitui. Então, ó, valor do HI, pessoal, 0,08. Mesma coisa que 8 vezes 10 na menos 2, ó, fica mais fácil fazer assim. Valor do H2, 0,02. Então, 2 vezes 10 na menos 2. Valor do iodo, 0,04. Então, 4 vezes 10 na menos 2. Então, aqui ficou igual a 64 vezes 10 na menos 4. Dividido por 8 vezes 10 na menos 4. Ó, cortei, 64 por 8 dá 8. Então, a respostazinha é a letra A na questão de número 5. Questãozinha de número 6. O que vai dar na questão de número 6 aí? Eles dão os valores de cada substância no equilíbrio e quer saber quanto que vale o equilíbrio ali. Então, vamos lá, ó, pessoal. Produto em cima, reagente embaixo. Concentração de N2O4 dividido pela concentração de NO2 ao quadrado. Ó, o coeficiente vira expoente. Quanto que vale o N2O4? Vale 0,5 na 1. E o valor de NO2 é 0,25 ao quadrado. Faz essa matemática aí, também vai dar 8. Respostinha letra A na questão de número 6. Questão de número 7. A gente tem aqui, então, em um recipiente de 2 decímetros cúbicos, mesma coisa que litro, 2 litros. Temos 1 mol de H2S, 0,2 mol de H2 e 0,8 mol de S2. Qual o valor da constante de equilíbrio? Quero te lembrar o seguinte, pessoal, que esse colchete significa concentração molar. Como que a gente calcula a molaridade? É o número de mols pelo volume. Por isso que a concentração é mol por litro. Então, toda vez que tu tem esse colchete, tu tem molaridade. Mol por litro, tá? Vamos calcular o Kc, então? Produto em cima, reagente embaixo. Então, ó, Kc é igual a concentração de H2 ao quadrado vezes a concentração de S2 na 1, dividido pela concentração de H2S ao quadrado, por causa desse 2 que está aparecendo ali, tá? Vamos lá, então. Quanto que vale o H2? O H2 está aqui o valor, ó, 0,2. Então, aqui vai ficar assim, ó, 0,2 dividido por 2 ao quadrado. Por que dividido por 2? Por causa desse volume aqui, ó, 2 litros. Quanto que vale o S2? 0,8. Então, ó, 0,8 dividido pelo volume, que é 2. Quanto que vale o H2S? 1 mol. Então, 1 dividido pelo volume 2 ao quadrado. Daí, tu faz essa matemática toda aí e vamos ter como resposta 0,016. Portanto, resposta letra A na questãozinha aí de número 7.
Vamos com a questãozinha de número 8. Então, vamos lá, pessoal. Num recipiente de 1 litro, então, como é 1 litro, não vai fazer diferença para nós na conta, tá? Foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso puro. O recipiente foi mantido a 250 e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mol de gás cloro, tá? Qual o valor do Kc? Então, quando tu tem dito quanto tu tinha no início, tu é obrigado a montar uma tabelinha. Nessa tabelinha, tu vai registrar o que tu tinha no início, o que reage para os reagentes e o que é formado para os produtos. E o que tu tem no equilíbrio químico no final da reação, tá? Então, sempre que tu tiver o quanto tu tinha no início, tem que montar essa tabelinha. Então, no início, tu tinha 1 mol, tá? De PCl5, ó, 1 mol. Daí eles não falam nada de PCl3, então tu tinha 0, de Cl2 não fala nada, tu tinha 0. Daí, quando se estabeleceu o equilíbrio, diz que tem 0,47 de gás cloro. Então, aqui ó, no equilíbrio, tem de gás cloro 0,47. Bom, se não tinha nada, pessoal, como é que tem 0,47? É porque foi formado, ó, 0,47, tá? Daí, aqui a proporção, ó, 1 para 1. Se aqui formou 0,47, é porque aqui também formou 0,47. E quanto foi que reagiu aqui? Ó a proporção, 1 para 1. Então, se aqui formou 0,47, aqui reagiu 0,47. Se eu tinha 1 e reagiu 0,47, quanto que sobrou no equilíbrio sem reagir? 0,53. Quanto que eu tenho aqui? Ó, não tinha nada no início e formou 0,47. Então, quanto que eu tenho aqui? Ó, 0,47. Lembre que a linha do reage e do formado, sempre tem que montar de acordo com a equação. Ó, estequiometricamente de acordo com a equação, tá? A linha do equilíbrio, tu vai substituir na constante. Então, constante, ó, produto sobre reagente. Então, Kc é igual a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2, dividido pela concentração de PCl5. Então, aqui ó, ficou 0,47 vezes 0,47, dividido pelo reagente, que no equilíbrio tem 0,53. Quanto que dá essa conta? 0,42. Então, respostazinha, letra C, na questão de número 8. Vamos com a questão de número 9. Eles nos dão que tem 0,8 mol de A misturado com 0,8 mol de B, tá? Daí temos essa reação, quando atinge o equilíbrio, a concentração de C é 0,6. Quanto que vale o valor do Kc? Então, falou no início quanto que tinha. Tem que montar a tabelinha. Então, a tabelinha, ó. Início. O que reage para os reagentes e o que é formado para os produtos. E na última linha, ó, no equilíbrio. Então, a reação é esta aqui. A reage com B e está em equilíbrio com C e D. Então, no início tem 0,8 mol. Então, aqui eu tenho 0,8 e aqui eu tenho 0,8.
Não fala nada de C, não fala nada de D, tem 0. Quando se estabelece o equilíbrio, tem de ser 0,6. Então, no equilíbrio, tem de ser 0,6. E agora tem que completar a tabela, tá? Então, se não tinha nada, como é que tem 0,6? É porque foi formado, ó, 0,6. Daí, quanto que tu tem aqui, ó? 0,6. Quanto que tu tem aqui, ó? 0,6. Quanto que tu tem aqui? 0,6. Como é que eu sei que é tudo igual? Porque a linha do reage do formado tem que montar de acordo com a estequiometria da reação, que é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, 0,6 para 0,6 para 0,6 para 0,6. O D, como é que ficou? Não tinha nada e formou 0,6. Então, quanto que tem? 0,6. Agora o A tinha 0,8. Quanto que reagiu? 0,6. Então, sobrou 0,2. E o B, no início tinha 0,8, reagiu 0,6, então sobrou 0,2. Esta linha do equilíbrio, a gente substitui aonde? No KC, que é a pergunta. Então, ó, a concentração dos produtos, que é C e D, dividido pelos reagentes, que é A e B. Então, ó, o C vale 0,6 no equilíbrio e o D também 0,6. O A no equilíbrio vale 0,2 e o B também vale 0,2. Fez essa matemáticazinha, vai ficar 0,36 dividido por 0,04. Então, respostazinha 9. Letra B na questão de número 9. Questão de número 5. Em um recipiente de 1 litro, então, se o volume é 1 litro, não precisamos nos preocupar, colocou 1 mol de PCl5, tá? Daí nós temos esse sistema aqui, homogêneo, todo mundo é gás, tá certo? Aonde o PCl5 está 80% dissociado. Então, 80% desse 1 mol reagiu. Então, ó, falou quanto tu tinha no início, 1 mol. Então, tu tem que montar a tabelinha, ó. No início, quanto que tu tem. Na outra linha, o que reage, tá certo? Para os reagentes e o que é formado para os produtos. A gente sabe que reage 80%, ó. 80% dissociado, reage. Quanto que nós vamos ter no equilíbrio químico? Daí a reação, então, PCl5 está em equilíbrio com PCl3 mais Cl2. Então, aqui nós temos, ó, 1 mol, não fala nada desse, tem 0, nada de cloro tem 0. 80% reage. Então, 80% de 1, 0,8. Quanto que tu vai ter aqui, ó? 0,8. Quanto que tu vai ter aqui? 0,8. Porque é tudo 1 para 1 para 1. Lembre que a linha do reage do formado, tu tem que estar de acordo com a estequiometria da reação, tá? Tu tinha 1, 0,8 reagiu. Sobrou 0,2. E aqui tu tem quanto no equilíbrio? 0,8. Quanto que tu tem aqui, ó? 0,8. A linha do equilíbrio, a gente substitui na constante. Então, Kc é igual a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 dividido pela concentração de PCl5, tá? Como o volume é 1, não precisa dividir, né, pessoal? Lembra que os mols pelo volume. Como é 1, não precisa. Então, quanto que eu tenho de PCl5 no equilíbrio? Cl3 no produto? 0,8. Quanto que eu tenho de cloro? 0,8. Quanto que eu tenho de PCl5? 0,2. Quanto que deu essa matemáticazinha aqui? 3,2. Então, letra D na questão de número
10. Chegamos à questão de número 11. Em um recipiente de 1 decímetro cúbico, mesma coisa que 1 litro, introduziu 0,1 mol de butano, tá? Que se transforma em isobutano, e daí aqui, ó, a constante de equilíbrio é 2,5. Pergunta qual a concentração em mol por litro do isobutano. Então, vamos lá, pessoal, tá? Ó, quanto que eu tenho no início, quanto que reage para o reagente e quanto que é formado para o produto. E o que se tem no equilíbrio químico. Para aquela reação, ó, em que o butano está em equilíbrio com o isobutano. Então, eu tenho 0,1 mol no início. 0,1. Quanto que eu tenho de isobutano? 0. Eu sei quanto que reage de butano? Não. X. Quanto que eu vou ter de isobutano? X. Porque, ó, é 1 para 1. Se aqui reagiu X, aqui formou X. Quanto que eu vou ter de butano? Eu vou ter 0,1 menos X. Ó, o que eu tinha menos o que reage é o que sobra no equilíbrio. Quanto que eu vou ter de isobutano no equilíbrio? X. O que a gente faz com essa linha? Substitui na constante. Então, o Kc é produto, concentração do isobutano dividido pelo butano. Daí, lindinhos, ó, a gente sabe que a constante vale 2,5. Então, no lugar do Kc, ó, eu vou botar 2,5. Quanto que vale o isobutano? X. Quanto que vale o butano? 0,1 menos o quê? X. Então, vai ficar o seguinte, ó, 0,25 menos 2,5x é igual ao quê? A x. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 0,25 é igual a 3,5x. Então, x é igual a 0,25 dividido por 3,5. Isto vai dar 0,071. Letra A, ó. Essa é a quantidade que tu tem ali, pessoal, de isobutano, tá? Então, tá aqui, ó. Questão 11, resolvidinha. Questãozinha de número 12. Na 12, nós temos o seguinte. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, ocorre a formação da amônia, tá? Olha aqui o volume, ó, 10 litros. Daí foi colocado 5 mol de hidrogênio, 2 mol de nitrogênio. Ao atingir o equilíbrio, a concentração da amônia é 0,3 mol por litro. Qual o valor do Kc? Então, nós vamos precisar ter tudo na unidade mol por litro. O que eu vou ter que fazer com esses mols aqui? Dividir pelo volume. Não tem saída. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, começar com o hidrogênio. Então, ó, a concentração do hidrogênio, tá? Vai ser o número de mols dividido pelo volume. Então, eu tenho, ó, 5 mol dividido pelo volume 2 litros. Então, 2,5 mol por litro. Agora, vamos calcular a concentração do nitrogênio. Vamos lá. Concentração do nitrogênio. Quantos mols eu tenho? 2 mols. Então, 2 mols. Dividido pelo volume, que é 10 litros. Ó, 10 litros. Por que eu botei 2 aqui, ó? É 10 litros. 10, ó,
10 litros. Então, 5 dividido por 10, aqui dá 0,5, ó. Tá? E aqui, ó, os 2 mol dividido pelo volume, que é 10. Então, dividido por 10. Então, deu 0,2 mol por litro. Vamos lá, moçada. Vamos substituir naquela tabelinha, porque a gente tem essa parte que é o início e essa outra parte aqui no equilíbrio, ó. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho no início? O que reage? O que é formado? E o que sobra no equilíbrio, para aquela reação lá, ó. Então, ó, 1N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Então, no início, de nitrogênio, a gente tem 0,2. De hidrogênio, a gente tem 0,5. E de NH3, nada. Porque esse valor aqui, ó, é quando atinge o equilíbrio. Tem 0,3. Então, ó, no equilíbrio, eu tenho 0,3 de amônia. Se não tinha nada, agora tem 0,3, é porque foi formado, tá? Daí, se aqui é 0,3, qual é o valor do nitrogênio? Ó, 2 para 1. Se aqui é 0,3, então aqui, ó, é 0,15. E quanto que eu vou ter aqui? Ó, é 1 para 3. Se aqui é 0,15, então aqui é 0,45. Quanto que eu vou ter aqui embaixo? Eu tinha 0,2, 0,15 reagiu. Então, sobrou no equilíbrio 0,05. E de hidrogênio? Eu tinha 0,5, 0,45 reage. Quanto que sobrou no equilíbrio? 0,05. Esta linha aqui, a gente vai substituir na constante. Então, ó, Kc é igual. Produto em cima. Concentração de NH3 ao quadrado por causa desse 2. Dividido pela concentração de nitrogênio na 1 e concentração de hidrogênio ao cubo. Porque é o cubo por causa desse 3. Então, a gente substitui aqui para ver quanto é que vai dar. Então, ó, o que eu tenho aqui do NH3? 0,3, ó, 0,3. Se eu tenho 0,3, é a mesma coisa que 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Valor do N2, 0,05. 5 vezes 10 na menos 2. Valor do hidrogênio, 0,05. Então, também, ó, 5 vezes 10 na menos 2 ao cubo. Faz essa matemática toda, povo, vai dar 1,44 vezes 10 na 4. Então, respostazinha, letra o quê? Letra E, aí a respostazinha. Bom, a questão 13 a gente resolveu na videoaula. Se tu tiver alguma dificuldade, volta na videoaula para ver a resolução. Então, vamos para a questão 14. Ó, a 620 Kelvin, o valor do Kc para esta reação é 324. Números iguais de mol por litro de CO e água são adicionados a um recipiente a 620 Kelvin. Depois estabelecido o equilíbrio, a quantidade de CO2 é igual a 9. Qual a concentração de CO no equilíbrio? Então, vamos lá, pessoal. Ó, tabelinha. O que eu tenho no início? O que reage e é formado? E o que eu tenho no equilíbrio? Para aquela reação lá, ó,
CO mais água em equilíbrio com o CO2 mais H2. Então, eles dizem quando que tem no início? Não, mas diz que tem números iguais em mol por litro de CO e H2. Então, aqui ó, tem X, aqui tem X. Daí desse aqui tem zero, desse aqui tem zero, porque não fala nada. Quando se estabelece o equilíbrio, ó, estabelecido o equilíbrio, de CO2 tem 9. Então, ó, no equilíbrio de CO2 tem 9. Tem que completar a tabela. Então, se tinha nada e tem 9, é porque formou 9, ó. Daí, pessoal, é tudo 1 para 1 para 1 para 1, ó. Então, esse aqui é 9, aqui também é 9, aqui é 9 e aqui também é 9, ó. Tá? Daí, quanto que eu tenho aqui embaixo? No início tinha X e regiu 9. Então, aqui eu tenho, ó, X menos 9. Quanto que eu tenho de água, pessoal? No início tinha X, quanto que regiu? 9. Então, sobrou no equilíbrio X menos 9. E de H2 eu tenho quanto? Não tinha nada no início. E no equilíbrio tem 9. Então, é o que eu tenho aqui, ó. Tá? A linha do equilíbrio, a gente substitui na constante. Então, Kc é produto em cima, reagente embaixo. Concentração do CO2 vezes a concentração do H2, dividido a concentração do CO, vezes a concentração da água. O valor do Kc, ó, tá aqui, ó, 324. Então, vamos botar, ó, 324. Quanto que vale o CO2? Vale 9. Quanto que vale a água? 9. E aqui é vezes. Quanto que vale o CO no equilíbrio? X menos 9. Vezes. Quanto que vale a água no equilíbrio? X menos 9. E daí, como é que tu vai resolver essa matemática aí? Pessoal, eu vou fazer assim, ó. Aqui tu tem, ó, 9 ao quadrado. E aqui tu tem x menos 9 ao quadrado. 324, olha bem, é 18 ao quadrado. Então, olha aqui, ó, vou poder cortar os quadrados. Então, sobrou só isto aqui. Então, ó, 18 que multiplica x menos 9 igual a 9. Então, ficou, ó, 18 menos 18 vezes 9, 162. É igual a 9. Aqui é 18x, né, pessoal? 18x. Então, ó, 18x é igual a 171. 171 dividido por 18 dá igual a 9,5. Então, descobri aqui que o x é 9,5, 9,5. Qual que é a pergunta? A concentração de CO no equilíbrio. Então, isso aqui, ó. Então, ó, a concentração de CO é x menos 9. Então, é 9,5 menos 9. Então, deu igual a 0,5 mol por litro. Então, a resposta, letra A, na questãozinha 14. Letra A, na 14. Questão de número 15. Vamos ver o que a gente tem de resposta nessa questão 15. Vamos lá, moçada. Então, nós temos a reação, o valor do Kc, no equilíbrio tem de glicose 0,7. Quanto que vale a frutose? Então, vamos lá. Ó, Kc é produto sobre reagente. Então, a concentração da frutose
dividido pela concentração da glicose. O Kc é 0,43, a concentração da frutose é a pergunta e a da glicose é 0,7. Então, a concentração da frutose, 0,43 vezes 0,7. Isto dá 0,3 mol por litro. Letra C na questão de número 15. Questão de número 16. Queremos saber qual é a constante desta aqui, ó. Tá? Para a gente achar a constante desta aqui, temos essas duas de cima. O que tem só na de cima que tem aqui na pergunta? Pode ser a água gasosa, ó. Tem aqui e tem lá, ó. O que tem só na segunda que tem aqui na pergunta? Pode ser o FeO, ó. Tem aqui e tem lá. Então, quantas águas eu quero? Uma antes da seta. É o que tem ali, ó. Uma antes da seta. Então, a primeira nós vamos fazer vezes 1, ó. A segunda, eu quero o FeO depois da seta, e aqui está antes. Então, essa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, vou copiar assim, tá? A primeira não fiz nada. Então, ficou água gasosa mais CO em equilíbrio com H2 mais CO2. Daí, ó, o K1 eu não mexi, ficou igual, 1,6. A de baixo eu vou inverter, né, ó, tá? Então, eu preciso de ferro sólido mais CO2 em equilíbrio, FeO mais o CO. Daí, o K2. Quando eu inverti, o que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto. Então, o K ficou invertido. Então, ficou 1 sobre 0,67. Daí, ó, eu somo, vou ter a resposta, tá? Então, CO reagente eu posso cortar com CO reagente. Mais alguma coisa que dê para cortar? CO2 reagente, CO2 produto. Então, antes da seta ficou a água mais o ferro. Depois da seta sobrou o FeO mais o H2. Quanto que vale o K3? Então, aqui eu não somei, somei para ter a de baixo. Então, o K3 vai ser 1,6 vezes 1 dividido por 0,67. Boris, por que é vezes? Vejamos, pessoal. Vamos pegar um exemplo, tá? Ó, 1N2 reage com 3H2, está em equilíbrio com 2NH3. Como que fica o Kc desta reação? Ó, o NH3, que é o produto, em cima ao quadrado. Quando tu multiplica, ó, vira um expoente aqui, tá? Embaixo os reagentes. Então, concentração de N2, ali é 1 vezes 1. Daí aqui, ó, tu tem mais na reação. Então, aqui virou, ó, vezes. Daí, concentração de H2, aqui tem um 3, que vira aqui? Um expoente. Tu lembra que na equação aqui tu tinha um mais, ó? Na constante virou o quê? 1 vezes. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu somei as equações. Se eu somei, o que eu vou fazer com os valores aqui? Eu vou multiplicar. Então, quanto que vai dar isto aí? 2,39. Portanto, a resposta é letra D na questão de número 16. E a questão 17 agora. Vamos com a 17. Então, eles estão falando aqui que a pressão total é igual a 6 atm. Eles dão essa reação, o A é sólido, o B é gás e o C é gás. Qual é o valor do Kp? Então, moçada, eu vou ter que calcular a pressão parcial, tá? Como que eu calculo a pressão parcial? Vamos lá. Ó,
a pressão parcial do Z, vamos botar do Y, tá? Do Y vai ser a fração molar do Y vezes a pressão total. Tá, mas como é que eu calculo a fração molar do Y? A fração molar do Y é o número de mols do Y pelo número de mols total. Mas como é pressão parcial, só entra quem for gás, esses dois aqui. Quantos mols eu tenho de B no equilíbrio? 2. Quanto que eu tenho do C? 1. O A não importa porque ele é sólido. Então, vamos calcular a pressão parcial do B e do C, tá? Então, ó, pressão parcial do B. Então, ó, fração molar do B. Número de mols do B, 2. Número de mols total. Então, tem que somar os dois, ó, 2 mais 1. Vezes a pressão total, que é 6. Então, a pressão parcial do B é igual a 4 atms. Fizemos a mesma coisa para o C, tá? Então, ó, fração molar do C. Então, isso aqui, ó. Quantos mols de C tem? 1. Dividido pelo número de mols total. 2 do B, 1 do C. Então, 2 mais 1. Vezes a pressão total, que é 6. Então, isto aqui deu igual a 2 atms. Daí, como que eu calculo a constante, o Kp, tá? O Kp é produto em cima, reagente embaixo. Esse aqui é sólido, não entra, então só vai entrar os dois produtos. Então, o Kp é a pressão parcial do B ao quadrado vezes a pressão do C elevado na 1. Então, o Kp é a pressão do B, 4. Então, aqui, ó, é 4 ao quadrado, vezes a pressão do C, que é 2. Então, a constante de pressão, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Respostinha, letra C. E a questão 18, a gente resolveu na videoaula. Se tu tiver dificuldade, volta na videoaula para olhar ela resolvida. Meus queridos, fiquem bem. Até a nossa próxima aulinha. Tchau!